bem, estamos de volta agora com a unidade 6. Estudamos aí o evolucionismo cultural e o etnocentrismo, estudamos a escola funcionalista, estudamos também a escola estruturalista. Agora a gente vai tentar fazer aqui uma relação, que é o tema aqui da nossa unidade, né? A relação entre a cultura e entre a religião. E para que a gente possa fazer essa relação, é válido lembrar ou fazer um retorno aqui, um mergulho na própria modernidade, né? A modernidade ela é marcada por razão e por técnica. O que seria isso? A ciência, na medida em que ela se institui como forma de conhecimento, então todos aqueles elementos presentes na cultura, ligados ao mito e à religião, eles passam a serem submetidos a esse crivo da ciência. Então, se num primeiro momento o que dizia ou o que deferia a verdade, a realidade da verdade, eram as crenças, eram os modos de perceber a partir da religião, então na modernidade nós temos uma compreensão que nasce agora a partir da ciência. Então, o critério de verdade que nós temos na modernidade, ele vai ser a partir daquilo que a ciência vai investigar. Então, se nessa nossa unidade a relação entre cultura e religião, a gente precisou entender que a razão e a técnica produziram a ciência e que a religião, de alguma maneira, ela foi negada como forma de explicação da realidade, então o que a gente vai perceber é que agora, ao invés da religião explicar toda a fenomenologia, é a própria ciência que vai explicar a religião. Veja que há uma inversão aí, né? A religião ela é colocada, então, num campo, diríamos assim, secundário em termos de explicação de realidade. Aliás, a religião não explica mais as realidades, no sentido de que nós tínhamos na Idade Média, né? Ela não explica mais a realidade no período moderno. O que vai explicar é a ciência. Então, se a ciência vai explicar a realidade e a religião não tem mais essa força de explicação, o que nós podemos entender é que a ciência, agora explicando a religião, vai compreender a religião com um olhar um tanto quanto diferente, né? Um olhar um tanto quanto diverso daquela primeira percepção. Então, a proposta que nós trazemos aqui, e que alguns estudiosos, inclusive, vão trazer para a gente, é aquela diferenciação ou estudo da religião, o estudo da magia, presente nas diversas sociedades, né? Nas diversas culturas. A religião e a magia, então, quando nós falamos desse tópico, desse tema, a gente quer entender aqueles fenômenos, né? Existenciais que estão presentes nas culturas e que são uma forma de busca por resposta a determinadas questões, a determinadas culturas imediatas. Vejamos, se você tinha num primeiro momento pela religião a explicação da realidade sobre todos os fenômenos, e agora a ciência que dá esse tipo de explicação, então a leitura que os cientistas vão fazer da religião e da magia é que, na verdade, ela vai contribuir, ou pelo menos ela contribuiu naquele primeiro momento, como uma forma de busca e trazer, né, a partir dessa busca, algum tipo de alento, algum tipo de percepção que tranquilizasse aquelas inquietações presentes nessa pergunta. Então, o que os estudiosos vão detectar a partir do estudo da religião? No nosso caso aqui, a religião ela é vista como um aspecto universal e funcional da cultura. Vejamos, estudamos lá atrás sobre o funcionalismo. Então veja que a religião, vista sobre a ciência, ela é então compreendida como um aspecto que vai servir sobre certa funcionalidade dentro dessa cultura. Então aquelas crenças, os sistemas religiosos e os símbolos que estão ali presentes, eles vão contribuir para que, de alguma maneira, a sociedade se mantenha coesa, né? Se mantenha firme dentro da sua ação, né? E interação institucional. Então, se a religião agora passa a ser explicada sobre a ótica da ciência e ela é vista como um elemento funcional dentro da cultura, o que se vai perceber é que a religião ela é composta de fé e objeto da fé, o objeto da fé.
A fé seria, claro, a crença em algo sobrenatural. E o objeto da fé seria aquela configuração doutrinária, né, e procedimental presentes em todas as religiões, não é? Então, se a religião tem essa perspectiva, tem um código doutrinário, ela tem a fé no sobrenatural, e o objeto da fé dela é justamente essa compreensão de que existe algo para além, nós temos a magia. A magia, ela tem uma postura um tanto quanto irreverente, né? Se a religião é uma postura de reverência para com o sobrenatural, a magia já pressupõe uma intenção humana que interfere no curso dos acontecimentos. Então, a magia ela não tem aquela percepção de reverência presente na perspectiva da religião. Ela quer interferir nos fenômenos, ela quer usar da sua força e do seu conhecimento para, inclusive, mudar o curso desses acontecimentos aí. Então, vimos que os problemas que são encontrados na religião e também na magia é que, na medida em que são elencadas aquelas formas de doutrinação e procedimentos, esses procedimentos, quando eles começam a falar um tanto quanto mais alto, mais forte do que a liberdade individual, e essa liberdade passa a ser sacrificada pelo interesse do grupo, então a religião ela torna-se um elemento problemático para a prática daqueles que dela participam. Então, o grande problema estaria justamente nisso, a liberdade individual em contraponto àquela perspectiva que a religião tem de interesse do grupo. Então, a relação que existe entre a religião e a cultura é justamente essa, de que a religião ela possui elementos agregadores que produzirão coesão entre os vários indivíduos que estão presentes na cultura e na sociedade. A gente fica então por aqui. Recomendo que você leia um pouquinho mais lá o nosso texto e a gente se encontra na próxima unidade. Um grande abraço e até lá.